bem-vindos à terceira lição ligada ao tema O que eu queria que o meu esposo soubesse. Dentre as 10 lições que aqui vou compartilhar, hoje estamos na terceira lição e a terceira lição diz o seguinte: ela queria que você soubesse que os seus elogios, privados e públicos, são vitais para a sobrevivência dela. Vamos falar um pouco de elogiar. Elogiar é aplaudir, é exaltar, é celebrar, é elevar, é enaltecer. Elogiar é um ato de expressão verbal constituído por palavras de exaltação, palavras de apreciação, palavras de celebração, palavras de enaltecimento e etc. Quando verbalmente a pessoa diz algo que é bom e apresenta um reconhecimento do fruto de alguma coisa que outrem tenha feito, então chamamos isso de elogiar. O contrário de elogiar é criticar. Então vamos falar um pouco a respeito também de criticar, para aí aprendermos um pouco de algumas coisas práticas que vão ajudar o relacionamento entre o marido e a mulher. E neste vídeo estamos especificamente a falar com os homens para que aprendam como sair do dilema de ela estar se questionando: será que o meu esposo sabe que os elogios dele, privados e assim como públicos, são vitais para a sobrevivência dela? Criticar é apontar defeitos, é depreciar, é censurar, é falar mal sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, o que você tem feito com mais frequência? Será que você tem elogiado? Será que você tem criticado? Ou então você tem usado a terceira opção, que é o silêncio? Então, eu quero que você compreenda que existe uma técnica muito boa para você que tem a inclinação de criticar apenas. Toda pessoa ama, toda pessoa deseja, toda pessoa gosta de receber elogios. É claro que os elogios não devem ser feitos aleatoriamente, mas são vitais. É muito importante que um esposo saiba que a sua esposa precisa, a sua esposa necessita dos elogios privados, assim como os elogios públicos. Quando falo de elogios privados, estou a dizer apenas entre os dois, o esposo ter a responsabilidade, ter o interesse, ter a atenção de buscar elogiar, buscar enaltecer, buscar celebrar, buscar reconhecer todas as coisas boas que a sua esposa faz. Sabemos muito bem que o dia a dia do homem, o dia a dia da mulher, em muitos casos, o dia a dia da mulher é mais variado. A mulher, várias vezes, é a pessoa que coloca a casa em ordem, coloca as crianças em ordem, cuida da alimentação, às vezes cuida das compras e muitas outras coisas. Então, no meio de todas essas atividades, será que é possível que você, como esposo, não consiga observar nada para elogiar? Será que em tudo que ela faz para colocar a casa em ordem, será que em tudo que ela faz para colocar a roupa no lugar, a roupa organizada, a roupa engomada, a roupa das crianças limpa, a sua roupa limpa, embora possa até existir alguém a trabalhar para fazer isso, mas o simples fato dela gerir essa situação, será que não tem sido tão bom a nível de ser digno de ser elogiado? Pare e pense a respeito disso. Dentre várias coisas que a mulher pode fazer, algumas delas são coisas que beneficiam diretamente ao homem. Será que tu não tens observado nada de bom que seja digno de ser elogiado? Se não tens o feito, provavelmente porque a sua inclinação natural tem mais tendência a criticar, a observar as coisas erradas. Então vem aqui uma instrução, uma técnica que eu quero deixar, em que tem alguns passos que você pode observar para sair desse dilema de críticas. Primeira coisa, reconheça que precisa deixar de ser somente crítico. É muito importante quando nós reconhecemos. Pare e pense sozinho que se você tem inclinação a criticar, então você precisa parar de ter essa inclinação. Segundo, deixe de observar a sua esposa apenas do lado crítico. É verdade que ela pode não ser, vamos dizer, alguém tão preparado assim na vida conjugal, mas será que ela não tem nada de bom? Então, às vezes, é porque os teus olhos estão demasiadamente virados a observar aquilo que está errado. Então, pare de observar o lado errado apenas para criticar. Terceira coisa, identifique os pontos bons da vida da sua esposa. Identificar os pontos bons. É verdade que tu irás ver que há várias coisas boas que ela está a fazer. E o que está a faltar é apenas uma observação específica ou intencional para ver essas coisas boas. Então, observe as coisas boas que ela tem feito. Identifique isso. 4. Assuma não passar um dia sem deixar ficar uma palavra de apreciação ou elogio. Não é um exagero achar que todos os dias você vai conseguir identificar. Mas se você é uma pessoa que pretende sair do dilema de apenas ser alguém crítico, entre na aventura de todos os dias poder
trazer uma palavra de elogio, uma palavra de apreciação, uma palavra de enaltecer as coisas que ela faz, aquilo que ela é, pois isso vai te ajudar grandemente. Quinto, use o momento de elogio para apresentar a crítica de forma bem suave. Nunca apresente uma crítica em forma de gritos. Se você desenvolver o hábito de todos os dias elogiar, meio aos elogios, se tu apresentares uma crítica, aquela crítica será recebida com muita atenção e a sua esposa perceberá que se de facto você veio a criticar, é porque de facto alguma coisa ela pode não estar a fazer devidamente. Então, entre esses 5 passos não são tão difíceis assim. Se você é um homem casado e deseja que a sua esposa fique satisfeita em relação à questão de elogios e você não sabia que os seus elogios privados ou mesmo elogios públicos são vitais para a sobrevivência dela, então tome esses passos, coloque em aplicação, acredite que isso vai ajudar muito o seu casamento. Por que elogio público e privado é bom? Primeiro tens que perceber que toda pessoa sente-se bem quando é elogiada. Ela assume aquela atitude que provocou o elogio como uma atitude boa para se repetir. Então, se você elogia publicamente ou de forma privada a sua esposa, ela irá assumir esse elogio como uma forma de identificar que o que ela fez, o que ela tem estado a fazer é bom, então ela partirá para a repetição daquilo que está a fazer. Depois, ninguém pode fazê-lo sozinho. Ninguém pode levantar-se e elogiar sozinho. Provérbios capítulo 27, versículo 2, a Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, que outras pessoas façam elogio a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Ninguém pode do nada acordar e se elogiar. Meio a tantas coisas boas que ele estiver a fazer, é muito importante que seja alguém, que seja uma outra pessoa a trazer o elogio para ele. E também, o elogio público significa marcação de território para a esposa. Todo homem que elogia a sua esposa publicamente, a sua esposa assume que o território está devidamente marcado, porque você está a apresentar a ela publicamente e a fazer chegar um elogio. Isso dá uma liberdade, cria dentro da mulher um bom-estar e algo bom de sentir na sua vida. O elogio produz conforto e segurança. Então, se você não sabia disso, fique a saber que a sua esposa gostaria imensamente que você pudesse elogiar a ela, privado ou então publicamente, porque isso é vital para a vida dela. Muito obrigado, essa foi a terceira lição e até a próxima.